O secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, se lançou agora pré-candidato ao governo do Estado e acaba, assim, tumultuando um pouco mais a base do governador Flávio Dino, porque é mais um nome que quer o apoio do governador. Como o governador vai decidir isso? Como isso vai ser? Porque tem aí já Brandão, já tem o Everton, tem Simplício, Brandão e o Everton andam, inclusive, se alfinetando. Então, como agora o governador permite mais um nome? Porque, é claro, tem a permissão do governador. Felipe Camarão é secretário, logo é funcionário do governador, é cargo de confiança, é cargo político. Ele pode tirar e colocar um secretário a hora que ele quiser. O secretário Felipe Camarão, que é seu grande amigo, não ia desobedecê-lo e se lançar pré-candidato a governador, sem a anuência do governador Flávio Dino. E, com isso, acaba tumultuando um pouco a base. Porque, como vai ser agora? O pessoal do Brandão já começou a atacar o Felipe Camarão nas redes sociais, porque já vê uma concorrência ali para o Brandão. Mas por que o governador permitiu isso? E qual é essa estratégia montada? Para a grande população, às vezes não se dá conta dessas estratégias políticas que são montadas e jogadas para o grande público. Então, inclusive, muita gente da ala do Brandão, que está hoje reclamando, xingando e alfinetando em público o Felipe Camarão por ter se lançado candidato a governador, eles ainda não entenderam essa estratégia. A estratégia do governador, a primeira, do governador permitir de que Felipe Camarão seja candidato também, é para evitar o assédio de Everton Rocha em cima do PT, em cima do Partido dos Trabalhadores, porque o Everton se identifica muito mais com o PT do que Brandão. Então, aí depois da vinda do Lula, isso foi ficando ainda mais claro. Então, com isso, o governador se preocupou muito aí. Ora, então, como o Everton vai estar agora conversando, pedindo apoio do PT, se o PT tem candidato? Então, aí fecha uma porta, dificulta um pouco as conversas, a articulação, não resta a menor dúvida. É uma estratégia boa, se usa bastante isso na política. Mas tudo leva a crer que o PT está mais para o lado de Everton, sem sombra de dúvidas, até por causa da identificação de lutas do Everton com a esquerda, com o PT, com o PDT e etc. e tal. Com o Brandão já é mais distante dessa política de lutas sociais, transformadoras e etc. e tal. Pois bem, então, com isso, o Flávio Dino consegue segurar, amarrar um pouco o Everton, de lançar Felipe Camarão. Outra ideia também, outra estratégia, é que ao lançar Felipe Camarão, é um recado que Flávio Dino manda também para Lula. Olha, o seu partido tem um candidato aqui, e é bom o candidato, e tem o meu apoio, é meu secretário. Então, como Lula vai dar apoio para o Everton? Tudo isso dificulta um pouco, fecha portas aí, nessa estratégia do governador Flávio Dino, já que ele está dizendo que será Brandão o candidato dele. Mas o Everton pode muito bem se lança candidato a governador para ser vice depois de Brandão. Ou mesmo candidato a deputado federal. Também há essa possibilidade dessas duas candidaturas aí de Felipe Camarão. Ele que é bem avaliado, sem falar que era candidato, já aparecia nas pesquisas aí. Na última pesquisa Scutec, por exemplo, ele apareceu com 2%. Então, isso, se ele começar a trabalhar igual o Brandão já trabalha, igual o Everton Rocha já trabalha eleitoralmente falando, há uma explosão aí de votos. Porque, inclusive, se fala muito, será que o Everton já não está chegando no seu limite? Porque as pesquisas todas, há bastante tempo, já mostram o Everton com entre 14%, 19% e 20%. Sempre ficou aí nessa casa aí dos 20% para baixo, não passa de 20%.
apesar da campanha, a pré-campanha com estrutura extraordinária. Mas por que também que Flávio Dino ainda permite novos nomes? Já são 4, o Everton Rocha, Brandão, Simplício, secretário de Indústria e Comércio, e agora Felipe Camarão. Por que ele permite? Eu acho que, no fundo, o governador tem uma concepção sobre isso. É que nenhum dos candidatos dele até o momento conseguiu conquistar o apoio do seu eleitorado, do eleitorado de Flávio Dino. Daquele eleitorado que vota e apoia Flávio Dino. Esse eleitorado, o que ele quer? Ele quer alguém com a devida confiança que dê continuidade ao legado e ao trabalho de Flávio Dino. E esse eleitorado talvez não está enxergando em nenhum desses nomes até agora essa confiança, essa motivação para apoiar um candidato desses e que depois vai dar continuidade ao governo de Flávio Dino. Porque mesmo o grupo que apoia Flávio Dino, o eleitorado que é maioria, ele quer pequenas mudanças no próximo governo, como essa questão de tributos, por exemplo. Mas quer alguém que tenha assim essa pegada governamental que Flávio Dino teve. E parece que não tem ainda a confiança em nenhum dos nomes que está aí. Então, Flávio Dino vai testando, jogando um, jogando outro e outro e outro mais. Só que aí surge também muito bochicho, muitos comentários. Comentários a ponto de um setor do governo Flávio Dino, lá na capital São Luís. Atenção, o que eu vou falar aqui agora não foi publicado ainda em nenhum lugar, não foi também o primeiro escalão do governo que já falou, não é, e também não são os figurões da política do grupo de Flávio Dino que já fez esse comentário, tá? O que eu vou falar aqui é de bastidores do setor da saúde na capital São Luís. Qual é esses comentários? Quais são esses comentários? Qual é essa afirmação? É que o prefeito de Balsas, Eric Augusto, poderia muito bem também entrar nessa briga. Por que não, dizem algumas pessoas lá em São Luís? O prefeito Eric é um homem da área da saúde, reconhecidamente, tem essa base aí já bem definida, profissionalmente e eleitoralmente falando. Teria facilidade para conversar sobre saúde no estado do Maranhão. Segundo, está no seu segundo mandato e foi reeleito com mais de 80% numa cidade de 100 mil habitantes. Então, esse nome é forte eleitoralmente falando. O nome de Dr. Eric pode muito bem configurar as forças políticas para ser vice. Vice de Brandão, por exemplo. Ou vice de um outro nome da base do governo do Estado. Potencial político ele tem. Potencial eleitoral também ele tem. E aí o sul do Maranhão estaria contemplado. Inclusive aqui, a Imperatriz também, na região tocantina, teria um vice daqui. Aí alguém pode dizer assim, mas isso não é possível acontecer, porque o doutor Eric é do PDT e já está apoiando o Everton. Bom, se esse bochicho na Secretaria de Saúde do Estado ganhar volume lá em São Luís, a ponto do governador parar para pensar e discutir essa possibilidade desse vice ser o doutor Eric, logicamente que o senador Everton Rocha pode também querer. Eric, se você quer ser vice, não precisa ir para lá. Você pode ficar aqui que você vai ser o meu vice. Tudo é possível, em política tudo é possível. Então, com isso, ganha a região, é vice ou de um lado ou de outro. E aí potencializa-se muito essa política regional. Potencializa muito o nome de Dr. Eric de maneira estadualizada.
Ele que é um prefeito do interior, mas muito bem avaliado no primeiro mandato e continua muito bem avaliado no segundo, a ponto de almejar um cargo como esse, ser vice-candidato a governador. Alguns podem até dizer, mas aqui de Balsas saiu um vice-candidato a governador? Olha, isso é totalmente plausível, porque em 2014, por exemplo, na eleição do governador Flávio Dino, por pouco, Márcio Sonaiza não se tornou vice de Flávio Dino, já estava tudo praticamente certo. Só não se tornou vice por causa das forças políticas na capital que se tornaram maiores. Mas vejam bem, só o fato do nome de Dr. Eric ir para uma mesa de discussão sobre essa possibilidade já cresce bastante o nome dele político a nível estadual. Sem contar que já vai dar também um upgrade na campanha da secretária Viviane para candidata a deputada estadual. Então, uma coisa puxa a outra, uma decisão puxa a outra, não é? Então, há essa possibilidade de se discutir o nome de Dr. Eric para vice-governador, porque potencial ele tem, a região é estratégica, não é? Então, aí é claro que tudo isso, essas discussões são complexas, porque as forças políticas que vão chegando vão querendo adesões e querem ali uma fatia do bolo. E às vezes já chegam exigindo, nós apoiamos, mas queremos a vice, queremos isso, queremos aquilo. Essas negociações são tensas, longas e varam madrugadas adentro. Mas o nome de Dr. Eric é um nome forte do grupo do governador Flávio Dino. E esse nome potencialmente forte, eleitoralmente falando, para se tornar mais conhecido a nível estadual, beneficia toda a região sul do estado, fortalece a região sul do estado. Porque é aquele negócio, é como eu digo, um município para desenvolver precisa haver debate, discussões, reuniões em torno do desenvolvimento daquele município, daquela comunidade. Uma comunidade que muito debate, ela desenvolve. Uma que fica de braços cruzados e nem conversa sobre desenvolvimento, ela não desenvolve. Da mesma forma, é essa questão política também. Quando se coloca ali na pauta do dia um nome como o Dr. Eric para fazer essa discussão, então entra muito aí os prós e contras e começa um debate saudável, uma discussão saudável. Que ele pode ganhar muito, Balsas pode ganhar muito, toda a região pode ganhar muito. Porque, por exemplo, ele tem muito peso aqui na região, é um político regional, que está, inclusive, na pré-campanha da secretária Viviane, ele tem ido com ela em todos os municípios aqui. Fiquei sabendo até de uma visita que fizeram lá à cidade de São Raimundo das Mangabeiras, reuniões grandes com muitos populares e lideranças locais. E assim várias outras cidades também. Ele tem essa capacidade de articulação a nível regional. E isso é benéfico. Isso é interessantíssimo se discutir. Ou o próprio Everton Rocha discutir isso também. Por que não? O próprio secretário Márcio Sonaiza discutir isso também, de colocar o nome do prefeito Eric na ordem do dia para a possibilidade de ser vice-candidato a governador. Então, são dentro dessas conjecturas também que a gente vai desenvolvendo e acompanhando o desenrolar desse passo a passo, porque muita coisa já aconteceu e está prestes a acontecer na política estadual. Não vai ser um pleito assim morno, pelo contrário, será bem aquecido, bem aquecido. E quando algo é muito aquecido, então tem-se discussões aquecidas e discussões também de alto nível, para se chegar a algum lugar. Para nós seria ótimo se tivéssemos um pré-candidato a vice-governador. Para a região seria excelente se tivéssemos um pré-candidato a vice-governador. Nome, o sul do Maranhão tem. É aí o nome da cidade polo do sul do Maranhão, Balsas. É o nome do prefeito Eric. Apesar de estar no PDT,
mas essa sua força política regional sobrepõe algumas questões de legenda. É assim, a partir desse momento que Felipe Camarão também se lança pré-candidato a governador, logicamente amplia muito esse leque de discussões, esse leque de possibilidades, esse leque de bastante diversificação na política maranhense. Não se sabe onde vai dar. O governador Flávio Dino também precisa se fortalecer para o Senado, não pode simplesmente apenas escolher Brandão e se isolar ali. E a eleição para o Senado, como fica? Tudo é um risco que precisa ser computado, precisa ser medido. Pois bem, este foi o seu cenário político de hoje, porque a notícia política pousa por aqui.